Bom dia, primeira série. Vamos iniciar nossa primeira aula de física da semana e para isso quero que vocês peguem o caderno de atividades de vocês, tudo bem? Nós iniciamos o conteúdo de trabalho de uma força na semana passada, fizemos os exercícios da apostila, já corrigimos, agora vamos para o caderno de atividades, tá? Então, caderno de atividades, página 23. Alguns exercícios eu vou passar orientação para vocês de como fazer, que vocês vão fazer como tarefa, e outros eu vou resolver aqui no quadro, tá? Então, o primeiro exercício vocês vão fazer como tarefa, tá? Lá tá dizendo que vocês têm um objeto que se desloca 5 metros. O que é esses 5 metros, gente? Vamos anotar aqui, ó, os dados do exercício, tá? No exercício 1, o deslocamento do objeto é 5 metros. Tá? Pela ação de uma força resultante de 100 newtons, então a força vale 100 newtons. E eu quero saber o trabalho realizado por essa força, tá? Então vocês vão aplicar na fórmula, trabalho é igual a força vezes distância e vão calcular o valor do trabalho, tá? Isso no número 1. O número 2 eu vou fazer agora, junto com vocês. Então, vamos lá. Diz que uma força de 50 newtons é aplicada num corpo de massa 5 kg inicialmente em repouso. E o corpo adquire uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, percorre uma distância de 100 metros sobre uma superfície horizontal com atrito. Eu quero saber o trabalho da força resultante e o trabalho da força de atrito. Então, observem essa situação do exercício 2. Gente. Nós temos aqui um objeto numa superfície, vai ser aplicado aqui nele uma força de 50 newtons, que vai tirá-lo do repouso, mas vai surgir aqui para trás uma força de atrito contrário, tá? Esse objeto se move devido a essa força de ser maior ao atrito, ele vai se mover, e ele se move com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, tá? Eu sei que ele se desloca aqui, ó, por 100 metros, o deslocamento dele é 100 metros. E eu quero saber o trabalho da força resultante e o trabalho da força de atrito. Então, como que eu vou descobrir, gente, quanto que vale essa força de atrito aqui para trás? Eu poderia fazer μ vezes m, né, porque eu sei que o objeto aqui tem 5 quilos, ó. Se ele tem 5 quilos, ele tem um peso de 50 newtons para baixo e ele tem uma normal de 50 newtons para cima. Mas eu não tenho μ para fazer μ vezes m e descobrir o atrito. Mas vamos pensar assim, ó. A gente tem aceleração e tem força. Então, vamos pensar na segunda lei de Newton. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Tá? Então, eles falaram, a força resultante eu não sei. Mas eles falaram que a massa do objeto é 5 kg e que ele adquire uma aceleração de 2 metros por segundo. Então, significa que a força resultante que está puxando ele é uma força de 10 newtons, tá? Então, se eu tenho 50 puxando para frente, quanto que tem que ter aqui de atrito para trás? Para a diferença entre elas, a resultante entre elas ser 10? O meu atrito tem que ser 40, tá? Porque daí 50 para frente, 40 para trás, 50 menos 40, dá a força resultante igual a 10. Então, eu descobri o valor da força de atrito, tá? E o exercício pede duas coisas. Calcule o trabalho da força resultante, que é 10. Então, aqui, ó, força vezes deslocamento, vai ficar 10 vezes 100, porque o meu deslocamento é 100. Então, o trabalho da força resultante é 1000 joules, tá? E o trabalho da força de atrito, que o exercício também pede para calcular, vai ser força vezes deslocamento e vai ser negativo, porque o atrito está para trás, tá? Então, é trabalho resistente. O atrito vale 40, então aqui menos 40, e o deslocamento é 100. Então, nós teremos aqui menos 4.000 joules. Tá? E assim eu calculei as duas coisas que o exercício pedia. Trabalho da força resultante e trabalho da força de atrito. Tudo bem? Agora, o exercício 3, vocês vão fazer como tarefa. Só vou explicar aqui, passar as informações, vocês vão resolver como tarefa. Tá? O exercício 3 diz que um elevador de massa 500 kg
sobe com uma velocidade constante do solo até uma altura de 30 metros. Então, qual é o trabalho da força de tração do cabo do elevador? Então, observe, gente, eu tenho aqui o elevador sendo puxado por um cabo, tá? O cabo exerce uma força de tração. E aqui para baixo eu tenho o peso do elevador, tá? Se eles falarem que o elevador está subindo com velocidade constante, significa que as forças são iguais e se anulam, aí ele não adquire aceleração. Então, se o elevador tem 500 quilos, ele tem 5.000 newtons de peso. E a tração também tem que ser 5.000 newtons. Tá? Aí vocês vão substituir lá para calcular o trabalho da força de tração. Força vezes deslocamento. Então, a força, vocês já têm aqui o valor dela, e o deslocamento é a altura que ele subiu. Tá? Ele subiu por 30 metros de altura. Então, só resolve aqui e calcula o valor do trabalho. Tá? Ah, lembrem lá, trabalho na subida é sempre trabalho resistente, tá? Porque o espontâneo é descer, subir é movimento forçado, tá? Agora, o exercício número 4. Uma esfera de isopor de 200 gramas cai do alto de uma torre de 100 metros de altitude com uma velocidade constante. Qual que é o trabalho da força de resistência do ar? Então, observem aqui, gente, ó. Eu tenho uma esfera que está caindo. O que puxa ela para baixo? O peso dela, tá? E, consequentemente, como ela está em movimento com o ar, surge uma força de atrito aqui para cima, que é a força de resistência do ar que a gente chama, tá? Eles falaram que ela está caindo com velocidade constante. Então, é o mesmo caso do exercício 3 aqui, tá? Se ela tem velocidade constante, é porque as forças têm que ser iguais. Então, aqui, se ela tem 200 gramas, ela tem 0,2 quilos, que são 2 newtons, tá? E aqui a força de atrito, então, tem que ser 2 newtons também. Vocês vão calcular o valor do trabalho da força de resistência e da força de atrito. Então, ó, ela está contrária ao movimento, tá? Porque o objeto está descendo, mas a força de atrito está puxando ele para cima, ela está contrária ao movimento. Então, aqui vai ser negativo, tá? E vai ficar força vezes distância. A força é a força de atrito e a distância é a altura que ela caiu. Eles dizem que ela percorreu 100 metros até que chegar no chão. Então, só multiplica aqui e descobre o valor da força. Só voltando aqui, gente, ó, aqui não é negativo, tá? Eu que me enganei. Se fosse para calcular o trabalho da força peso, era negativo, porque o objeto está subindo e o peso está puxando para baixo. Mas é o trabalho da força de tração, tá? Então, o objeto está subindo e a tração também está para cima. Então, não é trabalho resistente, é trabalho motor. Desculpem que eu me confundi, tá? Então, o exercício 1, o 3 e o 4 e o 5 vocês farão como tarefa. Vou passar a explicação do exercício 5 aqui também, tá? O exercício 5 diz que um objeto de 4 kg está deslizando numa superfície com uma velocidade inicial diferente de zero, quando ele vai entrar numa região que tem um coeficiente de atrito dinâmico igual a 0,2. Então, vai surgir um atrito, tá? E quando esse atrito começa a agir nesse objeto, ele começa a frear, tá? E ele percorre 20 metros até parar. Eu quero saber o trabalho da força de atrito e o trabalho da força peso. Então, observem aqui, ó. Vai ter um objeto deslizando aqui numa superfície. Eu tenho o peso dele para baixo, se ele tem 4 quilos, o peso dele é 40 newtons, e tem a normal para cima. A normal, nesse caso, é igual ao peso, 40 newtons. Aí ele começa a entrar numa superfície com atrito, começa a agir aqui um atrito para trás, que vai fazer ele frear, tá? E ele percorre uma distância de 20 metros até parar. Então, aqui, gente, vocês vão calcular o trabalho da força de atrito, tá? Que vai ser a força de atrito vezes o deslocamento, e vai ser negativo porque o atrito está contrário. E o trabalho da força-peso, tá? Que seria a força-peso vezes o deslocamento. Mas já observem aqui, ó, o objeto está se movendo para frente e o peso está para baixo, formando 90 graus com o deslocamento. Quando a força é perpendicular ao deslocamento, não tem trabalho, tá? Então, o trabalho da força-peso, vocês já podem dizer lá que é nulo, tá? E da força de atrito vocês vão calcular, só que primeiro vocês têm que descobrir o valor da força de atrito para substituir aqui na fórmula.
Então, lembrem lá, força de atrito, gente, é Mi vezes N, tá? O Mi vocês têm lá no exercício, ele vale 0,2. O N vocês têm aqui que é 40, ó. Então, 0,2 vezes 40, vocês descobrem o valor da força de atrito. Aí vocês voltam aqui, ó, colocam esse valor no lugar do atrito e o deslocamento aqui é 20, multiplica e descobre o valor da força de atrito, tá? Sendo que o valor do peso do trabalho da força-peso é nulo, tá? Então, esses 4 exercícios aqui, gente, ou 1, ou 3, ou 4, ou 5, vocês farão como tarefa, tá? Agora, eu vou resolver o 6, o 7 e o 8 para a gente finalizar essa parte da apostila. Então, vamos lá dar continuidade nos nossos exercícios. O exercício 6 é um exercício de plano inclinado, por isso que eu achei melhor fazer junto com vocês, porque ele é um pouquinho mais difícil, né, o plano inclinado. Vocês têm um plano inclinado aqui e um bloquinho, que ele vai se deslocar do ponto A até o ponto B. Então, ele está descendo, tá? Eu quero saber, esse bloquinho tem 4 quilogramas. Aqui eles deram que a altura dessa rampa é 6 e a base aqui é 8. E eu quero descobrir qual que é o valor do trabalho da força de atrito. Então, aqui, gente, vamos analisar, ó, o que puxa o objeto para baixo aqui, no plano inclinado. É o peso tangencial. Lembram lá que é a componente do peso, né? Só que como ele está descendo, surge uma força de atrito para cima. Ele está descendo essa rampa aqui com uma velocidade constante. Então, significa que o atrito tem que ser igual ao peso tangencial, tá? Então, aqui, ó, eu já sei que o peso tangencial é igual à força de atrito. Lembram lá como que eu calculo o peso tangencial? Peso tangencial, gente, é o peso vezes o seno do ângulo, tá? Mas agora o que eu faço? Eles me deram que esse ângulo aqui, ó, é θ. Mas eles não falaram o valor dele. Como é que eu vou descobrir o seno e o cosseno desse ângulo? Esse exercício, gente, vocês vão ter que lembrar de uma regrinha lá de matemática, tá? Como que eu calculo o seno dentro de um triângulo? Lembram lá que o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa? Então, eu vou ter que lembrar dessa relação aqui para descobrir o valor do seno, tá? Então, aqui, ó, o objeto tem 4 quilos, então o peso dele é 40. O seno do ângulo seria aqui, ó, o cateto oposto sobre a hipotenusa. Meu Deus, ainda não tenho a hipotenusa. Eu só tenho os 2 catetos aqui, ó. A hipotenusa, que é o lado de lá do triângulo, que é o tamanho da rampa que ele vai descer, eu não tenho. Como que eu vou descobrir o tamanho dessa hipotenusa aqui se eu tenho os catetos? Mais uma fórmula de matemática, gente, teorema de Pitágoras, tá? Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Tá? Então, resolvendo aqui, ó, 6 ao quadrado é 36, 8 ao quadrado é 64. Aí aqui, somando 36 com 64 dá 100. E tirando a raiz, eu descubro que a hipotenusa mede 10. Então, esse lado inclinado aqui do triângulo é 10. E agora eu volto aqui para o meu seno. Ó. O seno do ângulo é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, é 6 sobre 10. Tá? 6 sobre 10 é 0,6. Então, aqui, 40 vezes 0,6 é 24. Então, eu descobri que a força de atrito vale 24 newtons. Tá? E agora eu vou calcular o trabalho da força de atrito, que é força vezes deslocamento. E negativo, porque o objeto está descendo e o atrito está puxando para cima, ele está contrário ao movimento. Então, a força é 24 e o deslocamento aqui, ó, é o 10 metros, é o tamanho da rampa. Então, o trabalho da força de atrito vai ser menos 240 joules. Tá? Esse é o exercício 6. Agora ainda falta o 7 e 8 para nós finalizarmos aqui. Vamos lá. O exercício 7 está dizendo que um caminhão de 10 toneladas desce 10 metros numa rampa inclinada em 30 graus em relação horizontal,
com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Qual que é o trabalho da força de atrito? Então, ó, um exercício parecido com o de cima, só que esse de cima dizia que a caixinha descia com velocidade constante, então o peso tangencial tinha que ser igual ao atrito, tá? Agora, já nesse exercício aqui, gente, não. O objeto aqui, o caminhão está descendo, tá? Tem o peso tangencial puxando ele para baixo e tem o atrito puxando ele para cima, mas essas forças não são iguais, então surge uma força resultante, tá? E ele adquire uma aceleração. Então eu sei que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, tá? O que é a minha força resultante aqui? É peso tangencial menos atrito. Como elas estão para lados contrários, tem que diminuir, tá? Igual a massa vezes a aceleração. Eu preciso descobrir o atrito, porque é o trabalho do atrito que eu quero calcular, tá? Peso tangencial, como que eu descubro? Vou fazer aqui do ladinho, ó. Peso vezes seno, tá? Então, o peso tangencial, eles dizem que o caminhão tem 10 toneladas. Uma tonelada são 1.000 quilos, então são 10.000 quilos. 10.000 quilos são 100.000 newtons de peso, tá? E o ângulo lá, eles disseram que é 30 graus, então é o seno de 30, que é 0,5. Então, eu vou ter aqui 50.000, é o valor do peso tangencial que eu coloco aqui, ó. O atrito eu não sei, a massa do caminhão é 10.000 quilos, e a aceleração foi dito no exercício que é 2, tá? Então, esse 10.000 vezes 2, 20.000, vai passar para lá, diminuindo, tá? 50.000 menos 20.000 é 30.000. E o atrito passa para cá. Então, eu descobri que o atrito vale 30.000 newtons. Agora, para calcular o trabalho da força de atrito, é só fazer força vezes deslocamento. E vai ser negativo porque o atrito é sempre contrário. Então, é menos 30.000 newtons vezes o deslocamento, que é uma rampa de 10 metros que o caminhão vai descer. Então, vai dar menos 300.000 joules. Esse é o valor do trabalho da força de atrito. Tá? E para finalizar, gente, o nosso exercício 8, tá? Vou fazer aqui em cima. Eles estão dizendo que vocês têm um corpo de massa 20 quilos, ó, numa rampa. Tá? E ele vai sair do ponto A e ir até o ponto C. Mas existem duas possibilidades. Ele pode subir direto do ponto A até o ponto C, pela rampa, ou ele pode ir do ponto A até o ponto B e depois subir do ponto B até o ponto C, fazendo 2 deslocamentos. Tá? Eu quero saber qual que é a diferença do trabalho da força-peso nesses 2 casos. Então, gente, agora que nós estamos entrando no assunto de trabalho, já vamos entrar em energia, é importante vocês saberem que o peso, a força-peso, é uma força conservativa. Tá? O que significa força conservativa? Força conservativa é aquela força que o trabalho realizado por ela não depende da trajetória. Só depende do ponto de saída e do ponto de chegada. Então, para ir do ponto A até C, se eu for pela rampa, se eu for aqui reto e depois subir, ou ainda se eu fosse numa trajetória assim, ó, não importa, o trabalho é sempre o mesmo, porque para forças conservativas o trabalho não depende da trajetória, tá? Então, para eu ir do ponto A até C reto, ou aqui através do ABC, o trabalho é o mesmo, tá? Porque o peso é uma força conservativa. Depois vocês vão estudar lá, as forças conservativas são a força peso, a força elástica e a força elétrica. Então, para esses 3 casos, o trabalho não depende da trajetória, só depende do ponto de saída e do ponto de chegada, tá? Como aí o ponto de saída e de chegada é o A e o C, são os mesmos, então o trabalho vai ser o mesmo, indo de A até C ou indo para A, B e depois C, o trabalho é o mesmo. Então, a diferença dos trabalhos é nula, porque o trabalho é igual, tá? Então, assim nós finalizamos os exercícios, ó, a diferença do trabalho é 0.
E assim nós finalizamos os exercícios que falam sobre trabalho de força constante do nosso caderno de atividades, tá bom?